Gente, meu Deus. Ai, gente, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Me desculpa, eu tive que fechar. Pronto. Wesley, agora você tá conseguindo. Ai, me desculpa, gente, Não, tudo infelizmente. bem. Acontece. Mas vamos voltar, pode voltar de onde você parou que eu vou me situando. Isso. Aham. Então, como a gente estava falando, né? Estava respondendo a pergunta da Karina ou da Miriam, se eu não me engano, né? A respeito mesmo, né? Daquilo que o médico falou para ela, né? Que o problema dela não era problema de divã, né? Na verdade, não tem nenhum problema que é problema de divã, né? A gente não tem problema para poder Mensurar ir. qual Na área, verdade, né? ninguém quer, né? Ninguém quer ter problema. Acontece que que assim, não tem como eu falar que não é. Não é o outro que vai determinar se o meu problema vai ser escutado pela psicanálise ou não. Sou eu quem faço isso. Isso é muito importante. Sou eu que determino se o profissional vai ser bom o suficiente para me ouvir. Sou eu que determino se a psicanálise, se é o divã que vai resolver o meu problema. Não é o outro que vai determinar para mim. Isso é fundamental, tá? Uma coisa que é muito importante a gente colocar, Lara, é que a psicanálise ela não é a abordagem, né? Ela é aonde é próprio que tem as suas leis. Hoje tirou o Eu dia acho que é para a trabalho. internet. E agora, vocês estão me ouvindo? Vão colocando aí, gente, se vocês estão ouvindo, se não estão. Vão Gente, dando. Ó, doutor, continuo com muita angústia, ansiosa, nervosa, com pensamentos estrada dentro de casa e não consigo socializar. É importante que você procure um profissional, né, da sua confiança para que você possa trabalhar isso. Né? Não é só a medicação que vai, né, de certa forma, resolver essas questões. É poder falar disso. É poder ter um lugar aonde, né, você possa falar disso. Mas detalhe, é você que tem que escolher. Não é seu médico, não é as pessoas que estão próximas a você. É você que tem que nomear a pessoa que quer te ajudar. e também fazendo uma Avançamos? pontuação, também trabalhar resistências, né, doutor? Porque, querendo ou não, a gente na terapia não, na análise, trazendo para a psicanálise, você trabalha em si as resistências, o porquê, né? O porquê de você resistir a tal. Às vezes até tal tratamento também, não sei se eu poderia falar assim, mas as resistências em geral, né? Com certeza. E isso é uma coisa muito importante de se trabalhar, né? E algo que as outras abordagens, que difere totalmente com a psicanálise, né, é que a psicanálise trabalha a resistência, ela, né, trabalha essa dificuldade que o outro tem de poder dar conta da vida, do sofrimento e de tudo mais, né? Por quê?
né? A psicanálise tem isso, porque se as outras abordagens não resolvem, né? Tem muita gente que, porque isso não resolveu, eu vou tentar isso. E se a, né, tal terapia não ajudou, eu vou tentar um floral de bar, não ajudou, eu vou tentar uma giloterapia, eu vou tentar, né? Aí o psicólogo vai tentando 500 mil coisas com, com o paciente para tentar dar conta. Acontece que nem sempre a gente é obrigado e tem obrigação de dar conta, de ajudar a pessoa que nos procura. Né? A gente tem que favorecer essa escuta, favorecer esse lugar de da onde o outro vem me procurar. Favorecer um lugar onde essa pessoa possa falar livremente. Né? Aí, a partir disso, acontece um trabalho. Talvez, Lara, e isso é uma coisa muito interessante, muito bacana a gente conversar, que nem a gente não é novidade para ninguém que a gente vive num momento muito difícil, muito complicado para todo mundo, que é a pandemia. E eu ouso dizer que a psicanálise foi a única abordagem o único campo que deu conta de escutar a angústia do sofrimento nesse momento. A Sim. angústia do ser humano nesse momento. Por quê? Enquanto outras abordagens, enquanto outras formas de ver o ser humano buscavam meios, buscavam estratégias, buscavam modos, mecanismos para a pessoa, de certa forma, ficar mais tranquila com o sofrimento, a psicanálise falava, me fala, vem cá, me fala do que O você está passando, que você me sofre, né? conta, né? Enquanto que outras abordagens chegava para você e falava assim, mas não pode ficar triste, tem que ter pensamento positivo, que amanhã vai melhorar. O cara perdeu cinco pessoas da família dela e ainda um vem falar que a vida é boa, que a vida vai melhorar, que as coisas são boas. Não, a Sim. psicanálise vem e fala, vem cá, me fala dessa merda que tá a sua vida. Me fala como que é perder esses familiares pela danada da Covid. Me fala sobre isso. A gente vai convocar esse sofrimento a falar. A gente não vai deixar de lado. Tá sofrendo, mas a vida é boa. Não, a vida não é boa, a vida é essa merda mesmo. Me fala dessa merda. Né? Sim. Então, E dá né, eu ouso dizer, significado, significante, sim, tudo isso tem. assim, eu ouso dizer, né, não é uma pesquisa, mas é o que a gente escuta com os amigos que a gente tem à volta que são psicanalistas também, né, o tanto de pessoas que chegam até nós com esse sofrimento e que não são escutadas em outro lugar, em outro espaço. E que com o psicanalista ele, ele é escutado. Tem alguém falando aqui, a Edna está dizendo, eu tenho transtorno afetivo bipolar, faço tratamento psiquiátrico e comecei psicanalista. Mas estou em dúvida se é mesmo psicanalista. Até eu hoje tenho minhas dúvidas se eu sou psicanalista. A dúvida é a melhor coisa que tem. Edna, a melhor forma de você perceber que você está se consultando, está fazendo análise e não outra coisa, é saber se o seu psicólogo ou se o profissional que está te atendendo te coloca para cima, te orienta, fala o que você tem que fazer, dá a opinião dele. Se o profissional faz tudo isso, ele não é psicanalista. Pode ter certeza. A psicanálise ela não é um lugar de conversinha fiada. Né? A psicanálise, se o profissional começa a dar conselho, começa a falar o que você tem que fazer, se o profissional começa a te dar sugestões do que vai melhorar a sua vida, a sua autoestima, é, a sua ansiedade e tudo mais, não é psicanálise. É qualquer outra coisa e não é psicanálise.
Se o profissional trabalha com termos, né, psiquiátricos, como doenças, DSM, CID, também há que se pensar. Né? Não, talvez não seja uma psicanálise mesmo, porque a psicanálise não vai trabalhar com diagnóstico psiquiátrico, vai trabalhar com outra coisa. Tem Wesley, gente pegando o perguntando. gancho, Oi, pode falar. eu ia pegar o gancho para você falar um pouquinho sobre como a psicanálise vê o ser humano em si. Você poderia falar um pouquinho para a gente, para entender, Sim, para entrar sim, nesse aham. contexto? A gente, quando vai pensar em como a psicanálise enxerga o ser humano, né, naquela frase clássica do Freud, né, que o homem, né, não é dono da sua própria casa. Existe algo dentro dessa casa que incomoda, que atrapalha, não sei, mas que incomoda, que causa mal-estar. Depois o Freud vai chamar que tem o inconsciente, que é algo que está ali, mas a gente não conhece, a gente não sabe, a gente não entende, e começa a entender quando a gente começa a falar sobre isso para um psicanalista. Né? Então, a psicanálise olha o ser humano com esse viés. Entende que os comportamentos que ele tem, né, que as decisões que ele toma, que ele faz, né, algo além de só superficialidade, né? Vai além, né? Tem outra coisa ali, tem um sentido maior, se é que a gente pode dizer, né? A forma do sujeito se posicionar, a forma dele agir, as decisões, os comportamentos, tem um sentido por trás daquilo. E esse sentido, né, a gente pode pensar aí, se está num lugar, está no inconsciente. Tá? A psicanálise vai olhar o ser humano nessa visão, portador de um inconsciente que governa ele, que E que esse move consciente ele. também fala, né? Fala através do ato falho, fala, é na Sim, fala. Por isso que é tão aham, complicado a associação livre, não é uma coisa, não é papel do psicanalista impor, trazer uma verdade, porque a verdade é do próprio sujeito e ele que vai desembolsar sobre ela própria e descobrir esses nós que estão dentro da cabeça e a gente só tem a missão de ajudar ele a desconstruir esses exatamente, nós para chegar ao ponto, né? exatamente. Bom, Travou de novo. fala pra gente um pouquinho como se faz então o psicanalista. Ele precisa desse. Pera aí que eu tô esperando. Enquanto ela vai encontrando a Tá Alessandra disse aqui para nós. conseguindo. Wesley, importante dizer que a cura é da ordem do impossível. Por isso, ela não trabalha com o a priori. O tratar psicanalítico, Freud já dizia, existe uma proporção. Tempo, trabalho, resultado. Sim, a gente trabalha com a questão da cura em psicanálise como a cura do queijo. Né? Quem é de Belo Horizonte, Minas Gerais, aí sabe que queijo precisa pegar aquele queijo, né, e curar, que é acompanhar, que é estar junto, cuidar, estar do lado, estar perto, né, fazendo que aquele queijo possa sair como queijo, para que aquele queijo não estrague, né? A psicanálise acredita na cura dessa forma. O tanto né, há muitos lugares dentro, né, muitas igrejas, né, tem o cura. Muitos hospitais têm quem cura, tem o cura, né, que é aquele que protege, aquele que está ali junto, aquele que serve como que está ali perto, né, para amparar.
né? Então, a psicanálise enxerga e entende o processo de cura como isso, esse processo de acompanhamento. Ah, mas então não existe cura para a psicanálise? A cura, né, que a gente entende como psiquiatra de tirar um problema para resgatar aquilo que tinha antes, porque a cura psiquiátrica, né, a cura médica é isso, né? É restabelecer ao paciente aquilo, o estado que ele estava anterior. Não existe estado anterior. A gente não né, não tem que voltar ao estado anterior, né? Porque a gente, uma vez que aquilo se apossou da gente, aquilo já transformou a gente em outra coisa, né? Mas tem como a gente lidar com isso de outra forma. E é isso que a psicanálise vai trazer, né? Uma possibilidade da gente lidar com isso que restou, né? Do que me veio, da ansiedade, do transtorno de pânico, da depressão. É isso que restou, né? É a possibilidade de pegar isso que restou disso tudo e transformar em outra coisa. Eu estava até vendo um vídeo, até do professor Arthur alguma coisa eu esqueci. E ele até fala um pouquinho sobre quando você fala sobre isso, você cria uma oportunidade de dar um novo significado, de conseguir ver isso de outra forma. E a partir do momento que você fala, que você consegue falar sobre aquilo que tanto te machuca, você consegue ver de outra forma e você consegue, a partir do momento que a gente se ouve, a gente consegue ver isso de outra maneira, abrindo novas possibilidades. Eu achei isso muito Uhum. interessante porque é a verdade, né? É o que a gente Exato. fala na psicanálise. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala de só ouvir, porque uma vez eu estava numa live e me perguntaram, então a psicanálise só escuta? Não é uma escuta como eu escuto meu amigo num boteco, como eu escuto um amigo que está passando por dificuldade. A gente faz intervenções. E é essas intervenções que faz esse discurso que a gente escuta girar. E é muito importante, porque não é uma escuta qualquer que o psicanalista faz. Né? Essa escuta que o psicanalista tem, né, é uma escuta que escuta muitas coisas que não são escutadas lá fora, que não são, às vezes são até ditas, mas não são escutadas, né? E isso acho que é muito importante a gente dizer, né? A Karine escreveu mais algo aqui, ó. Estou cansada de ouvir dos que me amam, mas eles não sabem o que sim. Como é difícil sair para o medo me paralisa. O medo chega no auge de não entrar no elevador. Karine, você precisa de ajuda. Precisa de um profissional que esteja disposto a te escutar, né? Que esteja disposto a poder aí, de certa forma, sério com você, né? Isso não precisa te acolher, esse profissional precisa te escutar, né? Para que essa angústia possa ser escoada, né? Você não está bem, tá? Qualquer coisa me chama no privado. O que mais, gente? Me dá um exemplo de psicanalista. A Edna me dá um exemplo de Esperando. psicanalista faz. Esse que estou não é psicanalista. Então, acho que nem precisa de exemplo, Edna. E esse algo além de um sintoma que deverá ser tratado. Se para mim travou tudo. Essa internet daqui hoje tá horrível. O que Foi o mais, que a gente gente? tirou para fazer a live. É, esse horário é bem complicado mesmo, por conta de todo mundo procura, né? O que mais, pessoal? O que vocês querem? O que mais que a gente tem para falar, conversar? Wesley, me fala um pouquinho sobre as técnicas, então, já que todo mundo está querendo saber como Uhum. que funciona o psicanalista. Me fala um
pouquinho sobre as nossas técnicas, as técnicas que são Uhum. utilizadas realmente nesse A processo. única técnica que um psicanalista utiliza para o seu processo de tratamento é a associação livre, né? Essa associação livre quer dizer o quê? Fale o que vier à sua cabeça, né? Isso é o fundamental. Quer saber se um psicanalista é um psicanalista de verdade? É aquele que não vai coordenar aquilo que o paciente tem para falar. É aquele que não traz um roteiro de sessão a ser seguida, né? Que às vezes não tem nem papel para poder escrever, que às vezes não tem nem papel para poder anotar. É aquele que escuta de verdade, né? Então, a única regra, a regra fundamental da psicanálise é a associação livre. E o que é associação livre? Fale o que vier à sua cabeça sem medo, sem resistência, sem achar que alguém vai te recriminar. Fale tudo o que vier. Ah, mas é besteira o que vem. Pode falar. Ah, mas não tem nada a ver. Pode falar. Ah, mas tá vindo sonho na minha cabeça. Não, pode falar. Eu quero ouvir. Eu tô aqui para ouvir justamente isso. Né? Me fala. Né? A regra fundamental da psicanálise é essa. Fale aquilo que vier à sua cabeça. Daí saem coisas que às vezes a gente nem aguenta escutar. Por isso que, quando é tudo mesmo. E a gente tem que. O meu antigo supervisor falava isso para mim. Quando você fala que é para ele associar livremente, é para falar tudo que vem à cabeça, o paciente vai falar tudo mesmo. E resta saber se você, enquanto analista, tem, né, costas, tem peito para escutar aquilo que o paciente vai falar. E também eu acho que um ponto interessante é a partir do momento que a história do seu paciente te toca, que você não consegue pontuá-lo de forma correta para dar continuidade ao tratamento, você deve levar isso à supervisão e à sua análise. E se isso não for conversado e amenizado para você, repassar o paciente para outra pessoa, né? Eu acho que é importante. Sim, a análise do paciente, ela não avança naquilo que emperrou na análise pessoal do próprio analista. Por isso, o tripé, análise pessoal e o estudo teórico, né? É, é algo que vai aí te e balizar o tratamento, o acompanhamento do seu paciente, né? O que está emperrado, né? Vai, né? A supervisão vai te ajudar a enxergar esse ponto cego, né? Que o analista não deu conta, porém o estudo pessoal, o estudo teórico da psicanálise, veja bem, estudo teórico da psicanálise, não é porque é estudo teórico eu vou lá estudar o xamanismo, não tem nada a ver, não é porque é estudo teórico eu vou lá estudar sexologia, não, é psicanálise, né? Então, o estudo teórico da psicanálise é o que vai te dar base para entender o caso, para poder fazer as intervenções, para saber do que você está trabalhando, né? E análise pessoal, aquilo que está emperrado com o paciente, pode muito bem ser coisas do aspecto pessoal do analista. Aí é onde ele vai trabalhar na sua análise para poder aí avançar. Wesley, a Alessandra até falou aqui. Ale, queria muito você aqui, mas tudo bem. Ela falou, esse ponto é interessante, Wesley, porque... Não entendi, Lara. Fala de novo. Travou aqui para mim. Opa. Ela até falou bem assim, a Alessandra, Wesley, porque é para renunciar à escolha. Imagino que ela esteja falando de quando o paciente precisa passar para outro analista. Se eu não me engano, é isso. Não entendi também essa colocação. Clarifica para nós, Alessandra, para a gente poder entender. A Priscila aqui colocou uma Ponto de pergunta bem interessante.
A Priscila aqui colocou uma pergunta muito interessante que eu gostei. Ó. Clínica psicanalítica, uma mudança global do sujeito? Não, não. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa palavra mudança. Mudança global, né? Dá a impressão que endurecemos a escuta desse sujeito que sofre. E aí, quem sabe, pensar numa possibilidade de mudança, se ele quiser. Porque eu não posso forçar ele a mudar, né? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra mudança dentro da psicanálise, porque não tem como, não se muda a estrutura do sujeito, né? Mas a gente pode inventar alguma coisa nessa estrutura, pode fazer algo com isso, tá? Então Ah, a gente tem que pensar a muito, tomar muito Alessandra cuidado. comentou aqui, especificando, quando você diz para falar o que vier à cabeça. A esse ponto, porque é para renunciar à escolha. Hum, Ale, eu não consegui entender muito bem. não está claro. A Edna fez outra pergunta que eu achei bem interessante. O psicanalista ajuda como? Se fica calado? Ele ajuda. Não é que ele fica calado. Ele vai fazer intervenções dele. Ele vai fazer as suas Pontuações, colocações, né? as suas pontuações. Só que ele não vai te aconselhar. Ele não vai te falar o que você deve fazer. É através das orientações dele, é através das colocações dele que ele vai te ajudar. É através daquilo que ele pontua que vai fazer girar algo dentro de você, tá? Então, não é que o psicanalista só fica calado. Se o psicanalista também só fica calado, ele também não é psicanalista, porque ele vai precisar intervir, né? Ele vai precisar, né? A gente fala que dentro da psicanálise que a psicanálise o analista, ele faz trabalho de corte e costura. Ele vai cortar, ele vai costurar, né? Como assim cortar, Wesley? Às vezes ele vai encerrar a sessão num dado momento daquilo que você trouxe. Às vezes ele vai fazer pontuações que vai, né, te deixar puta da vida, super nervosa, super brava com algo que ele falou, né? Às vezes ele vai te acolher, ele vai, né, precisar falar algumas palavras que vai te fazer olhar diferente para tudo aquilo que você viveu, né? Mas ele nunca, em nenhum momento, ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Se você perguntar para ele, eu devo se separar do meu marido? Ele vai voltar essa pergunta para você, porque quem deve responder essa pergunta é você. O único responsável pelas suas escolhas é você mesmo. Ó, Karine mandou um comentário aqui falando: já fiz análise e não fiquei à vontade. A doutora me pedia para escrever cartas para todos. Fiz isso em 3 sessões e fiquei completamente desconfortável, quase não me ouvia. Eu acho que é Análise um. do quê? Né? Porque não é psicanálise isso. O psicanalista ele não vai te dar tarefinha para fazer, tá? Né? E análise não é um lugar de conforto. É um lugar de acolhida, sim. O analista ele vai te acolher, mas ele não vai te deixar confortável, não. Não vai. Já saí muitas vezes puto da vida com o meu analista, ao ponto de chegar na outra sessão e brigar com ele. Por que você falou isso pra mim? Mas também já agradeci muito pela forma acolhedora que ele teve comigo. Né? Então, né, é importante. Não é um lugar de conforto, mas é um lugar de acolhida. É um lugar de escuta. Até porque você vai lá, não é exatamente sobre isso que a gente falou a live inteira. Você não vai lá para ouvir um conselho, você não vai lá para ouvir que está tudo bem, você vai lá para ouvir sobre as suas questões. É Por claro. que isso está te incomodando? E se te incomoda é porque tem Gosto causa. muito.
Gosto muito daquela crendice popular, né? Se conselho fosse bom, não se dava, vem o dia. Se o Exatamente. conselho fosse bom, a gente seguia o conselho que os nossos amigos falam pra gente e tá tudo resolvido. Você pode ver que qualquer conselho que as pessoas passam para nós, a gente não faz aquilo que foi aconselhado. A gente faz algo totalmente diferente, totalmente ao contrário, né? Sim. Então, é por isso que eu falo, né? A gente não vai, né? Se você quer escutar conselho, não pague. Escuta seu amigo, E escuta seu pegando o colega, gancho um sua pouquinho tia, né? também, Wesley, da fala da Karine, porque muitas vezes acontece isso das pessoas irem e não se identificar e muitas vezes intitula isso a todos os outros por um trabalho que ele não gostou. Só que é bom a gente falar sobre essas linhas que tem dentro da psicologia, porque muitas vezes a pessoa não se identificou com aquela abordagem específica, com o tipo de tratamento que foi feito designado a ela, igual ela não se sentia confortável a escrever cartas ou qualquer outra tarefa que ela tenha passado. Mas quando você Sim, procura outro psicólogo, com outra abordagem, com outro estudo, pode ser que você se identifique. Então, quando você não se identificar com um psicólogo, não tenha medo, procure outro, de outra abordagem, de outra linha de pensamento, porque aí, aquele momento que você sentir literalmente a transferência, que o processo começa a dar andamento, né? Muito importante exatamente, também falar da né? transferência. É esse lugar, né, onde a gente coloca o analista na primeira sessão, no primeiro lugar, é um lugar muito importante, né? Ah, aquele cara lá vai resolver meu problema. Ah, aquele cara vai me escutar. Às vezes não é só na primeira sessão. Às vezes é numa palestra, às vezes é numa live, às vezes é num texto no Facebook, num texto no Instagram, às vezes é num vídeo que o analista fez, que é o que vai me fazer pensar que ele pode me ajudar, que ele pode resolver o meu problema, que esse é o pensamento inicial para a gente começar a análise com um profissional, né? Então, isso é muito importante, né? Às vezes a recomendação de um amigo, né? Não, vai lá que esse profissional é muito bom. Não, vou então, né? Isso é muito importante. Pode ser também que não seja, pode ser que eu chegue lá e perceba que é só ilusão da minha cabeça, né? Mas tudo bem, bola para frente, né? Não existe só um psicólogo no mundo, um psicanalista no mundo. Vai ter um que você vai olhar, vai enxergar que aquele cara vai resolver seu problema, que aquele cara vai te ajudar, né? Vai ter um. A gente não tem só um psicólogo no mundo, no Brasil e tudo mais. E ainda mais agora com a pandemia, né, que a gente não teve mais limites geográficos quanto a questões de atendimento, né? Então acaba sendo um leque maior. Acontece que a gente tem que ter paciência, né? Acontece que a gente tem que ter, né, paciência porque às vezes não é na primeira ida a um profissional, né, que ele vai, né, que a gente vai perceber e vai entender que ele vai ajudar. Às vezes vai precisar de vários profissionais, né, a gente vai precisar ir em vários profissionais para entender que um vai ser bom para mim. Às vezes também pode não ser o problema com o profissional. Às vezes pode ser problema também com a própria pessoa que está procurando o profissional. Que às vezes a própria pessoa espera respostas que profissional de nenhuma área vai ajudar. Às vezes o profissional ele não tem que dar aquela resposta pro paciente. Às vezes é o paciente mesmo que precisa procurar essa resposta. Porém, acontece que às vezes o paciente não quer se responsabilizar pela atitude ou pela escolha que ele precisa ter. E aí ele precisa nomear uma outra pessoa para dar essa resposta. E aí ele não encontra, aí o negócio pega.
A Karine perguntou, precisa haver uma identificação com o profissional? Precisa. Não tem como a gente ir num profissional igual vai procurar uma roupa. Ou igual vai procurar um produto na prateleira. Não, precisa ter um certo vínculo, uma certa, vamos usar a palavra identificação, uma certa proximidade com ele. Gostei desse cara, gostei dessa mulher, gostei. Não, vou lá para ver se eu consigo, né, falar com ela, com ele, e se aí consegue, né, poder, de certa forma. Eu uso essa frase. Na verdade, a psicanálise não dá resposta, ela levanta questões. Tem muitos pacientes que já nos questões, né? E se a gente disser que a psicanálise levanta questões, coitado dessa pessoa que já traz muitas questões, coitado dessa pessoa que já traz questões a respeito da sua própria sexualidade, por exemplo. Não sabe se é homossexual, não sabe se se aceita ou não, né? Aí levantar mais questões ainda, eu vou procurar esse profissional. Não, a gente faz a pessoa falar a respeito dessas questões que ela já traz. Entendeu? Aí sim a gente levanta. O que mais? Não tô te ouvindo. E oi, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Tá mudo aqui. Acho que travou de novo. É muito importante a gente entender dentro da psicanálise que a psicanálise ela vem para justamente, né, se é que a gente pode dizer dessa forma, né, acabei de falar que não coloca uma questão, mas para pôr em questão todas as verdades do sujeito, né? Tudo aquilo que é concretamente verdade é para colocar, a psicanálise vem para colocar em questão, né? A psicanálise ela vem justamente para fazer o sujeito sair daquele lugar que ele sempre está, que ele sempre repete aquele lugar, que ele sempre fica naquele lugar. A psicanálise, né, ela vem justamente para fazer um furo nessa repetição, para fazer um corte nesse lugar aonde o paciente sempre volta, onde o paciente sempre retorna, sempre fica no mesmo, sempre fica na mesma coisa, sempre repete, sempre está em círculos, sempre gira em torno de uma questão, né? O analista ele está lá para barrar isso, né? Para fazer um corte, aonde vai ter uma queda, vai ter um giro aí, né? Uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente pensar, né? A psicanálise, ela pertence aí a, né, achei muito legal essa conversa, né? A, a psicanálise é um dos cavalos, né? né? Aí voltou, acho. A psicanálise, ela tem ela trouxe uma ferida narcísica muito grande para a humanidade. É uma das. Porque a primeira foi falar que a Terra não é o centro do universo. A segunda
foi dizer que o homem não é o centro do universo, com Darwin. Né? A primeira com Copérnico, a segunda com Darwin. A terceira eu não lembro qual que é. Se vocês souberem me ajudar, me ajudem. E depois a psicanálise, que vem dizer que o homem não é dono nem do seu próprio corpo, que existe outra coisa que move ele também, né? né? Então, não, calma aí, é o homem que o Sol, né? A Terra não é o centro, né? Com Darwin, Deus não é o centro e com o Freud, o homem não está no centro, porque tem outra coisa que governa aí. Né? Então, né, a psicanálise faz aí parte de uma ferida narcísica, onde tira, né, a gente do centro, onde tira esse lugar de centralidade onde a gente é colocado, né? Desbanca esse lugar. E isso é muito importante, porque é como se, não que só questionasse, mas que tirasse, né? Que aparasse essas verdades que às vezes vêm com uma rigorosidade tão grande na vida do sujeito que ao ponto dele sofrer. E a psicanálise ela vai descortinar essa verdade que às vezes acaba com o próprio sujeito. Voltou para funcionar o som? Voltou. Ah, que bom. Eu perdi um pouquinho, mas já estou me situando de novo. Tudo bem. Wesley, eu queria fazer uma pergunta. A gente já viu uma live inteira sobre isso, eu acho que já está claro, mas aquela perguntinha: o psicanalista trabalha com mudança de comportamento? Não. Não. Pode até acontecer a mudança de comportamento, mas isso, né, não é prioridade no, no, no trabalho. Né? O trabalho do analista é fazer com que o analista possa ajudar esse sujeito que o procura, o analisante, a se olhar, a olhar quais são, vamos usar aí uma palavra social, as motivações que fazem com que esse sujeito funcione, trabalhe, como que ele se movimenta, como ele se posiciona em relação ao outro. Né? O trabalho fundamental do analista é isso. Mas vai ter efeitos? É claro que vai ter. Se a gente começa a perceber a minha posição no mundo, a forma como eu me posiciono no mundo, eu posso, né, ter a escolha de agir de um jeito ou de agir do outro, a escolha de me movimentar, de fazer uma coisa, de fazer outra. Né? Eu vou me conhecendo mais. Essa forma é uma forma muito mais adequada para a mudança de comportamento, porque ela dá base. Porque eu mexo na base do comportamento. E quando eu mexo na base, a mudança de comportamento ela é mais eficaz. Por que eu estou falando isso? Porque muitas outras formas de olhar o ser humano, muitas abordagens, elas trabalham só na superfície ao ponto de o paciente, às vezes, ter que ficar dependente a vida toda do analista, né, do psicólogo, né, e às vezes só trabalha aquilo. Né? Às vezes o paciente tem medo de avião. Aí o paciente procura o melhor psicólogo para resolver o medo de avião. O psicólogo ajuda o paciente a resolver o medo de avião dele. Mas aí daqui 2 meses o paciente começa a ter medo de carro. Exatamente. Só Muda, deslocou, né? Só deslocou para uma situação para outra. Porém, o medo está ali. Tem um medo que aparece, que não é trabalhado. A psicanálise favorece esse trabalho. Uma vez que você trabalha esse medo, olha essa posição de sentir medo, esse lugar da onde esse paciente fala, às vezes, sem precisar
se esforçar para mudar o comportamento, o paciente já muda de comportamento. E eu não falo isso porque eu li em teoria, não. Eu falo isso porque a minha experiência de análise me diz isso. Né? Sem perceber, às vezes a gente age de uma forma que a gente não agiria antes de não ter passado por um processo de análise. Né? Então, não vai ter esforço. Se uma análise acontece, isso se resolve sem o paciente precisar ficar fazendo, se esforçar, criar estratégias para poder resolver tal coisa. Né? Uma análise bem conduzida, a probabilidade disso acontecer é muito pouca. E até em questão de tempo, né? Porque muitas pessoas que procuram a terapia, a psicoterapia em geral, a análise, elas querem esse resultado rápido, elas querem essa mudança drástica na vida delas, de medo, enfim, qualquer outra questão, medo, angústias. E esse processo muitas vezes é muito mais doloroso até chegar a um ponto de você se sentir bem novamente, do que uma coisa muito mais rápida, muito mais de chegar lá e se sentir super aliviado. Muitas vezes você vai chegar lá e vai ser super doloroso, você vai sair ponto da vida, vamos dizer assim, só que depois de um processo, de um tempo de análise, você vê que aquilo não te machuca mais como machucava. Mas você precisou passar por esses processos de angústia, de dor, para isso ser muito mais claro e simples lá na frente, né? Para isso parar de te incomodar como te incomodava hoje. Eu tenho muito cuidado em dizer que o processo é longo dentro da psicanálise, né? Porque o processo é de cada um, né? É a forma como cada um vê a vida, a forma como... Então, eu tenho muito cuidado. Às vezes, o paciente vai com uma questão pontual procurar uma análise. E, às vezes, por conta da condução do analista, ele consegue resolver aquela questão em 2 meses. E para ele tá bom, para ele tá tranquilo. Beleza, resolveu o problema. O paciente sai feliz da vida, né? E, de repente, aí vai indicar esse analista para várias pessoas, né? Então, a análise tem o tempo e a duração que o paciente precisa para resolver suas questões. Tem o tempo necessário para onde o paciente quer chegar. Né? Eu acho isso muito importante. E E o se é que processo é existe singular, um né? lugar a se chegar, né? Se existe um lugar a se chegar. Isso também é importante se questionar. Beleza? Tô aqui Karine, ainda. um comentário, você quer responder Aqui, ó, Dr. ou Wesley. E quando o senhor já... paciente não consegue desenvolver ou até mesmo não consegue entender suas feridas? Eu mesma não sei dizer como começou esse transtorno. E já fazem 12 anos sofrendo dessa angústia. Precisa falar dessa angústia. Não tem outro jeito. Né? Precisa estar disposta também a falar dela. Né? Não tem remédio para angústia. Não existe medicação. Existe medicação para ansiedade, para tristeza, para compulsão, mas não existe medicação para angústia. A angústia não tem medicação. A única forma de medicar a angústia é falar, é poder falar dela. É poder colocar ela em palavras, é poder dar palavras para isso que está perdido dentro da gente e a gente não entende. E a gente só consegue dar palavras para alguém que está disposto a ouvi-las. A psicóloga Jaqueline, ela pergunta como a psicanálise tem trabalhado a ansiedade em tempos de pandemia. Como eu disse, a psicanálise talvez tenha sido a única das abordagens aí que olha, que vem o ser humano, né? Não da psicologia, mas que olham o ser humano, que veem, que enxergam o ser humano, a olhar de fato para o sofrimento, né, que a pandemia trouxe para as pessoas. Porque a psicanálise ela não vai trazer nenhuma resposta para esses sofrimentos, mas ela vai proporcionar um lugar de escuta para esse sofrimento. Coisa que a gente não encontra
A gente encontra metas, estratégias, formas de lidar com a ansiedade, com a angústia, com a perda, mas proporcionar um lugar para falar da merda que é ter que ficar, perdão pela palavra, eu sou assim mesmo, quem me conhece sabe, da merda que é viver durante tanto tempo é muito difícil. É muito difícil não é fácil você atender um profissional de saúde que passa o dia inteiro tendo que cuidar de pessoas que morrem na mão dessas pessoas, na mão deles, e eles não poderem fazer nada. E ainda você ter que chegar para ele e falar que a vida é fácil, que a vida é boa, que isso vai melhorar. Não vai, gente. A gente está vivendo uma segunda onda muito mais forte do que a primeira. Não vai sair. Então, a ideia não é ficar dando metas, dando estratégias ou tentando dar frases de efeito para que o paciente fique bem. Não, me fala do que é ficar mal, né? É a gente poder, a psicanálise é essa arte de poder dar né, força a essas palavras para que essas palavras falem do que é que nos angustia, né? E é poder sustentar esse lugar do eu não posso fazer nada. Porque tem um lugar dentro da gente, que dentro da psicanálise a gente vai chamar de real, que a gente não dá conta, que a gente não vai saber dizer, não vai saber falar, não vai saber o que fazer. E a psicanálise, ela dá um lugar para você falar disso, do real da vida, daquilo que a gente não consegue dar conta. Não, me fala de como que é não dar conta disso. E eu acho que isso é muito bonito. Não é todo mundo que tem esse lugar. Né? A Karine até falava, né? Ah, eu já tenho 12 anos que eu não consigo identificar isso. A psicanálise é o lugar onde ela vai, é onde ela é onde vai te permitir a falar da desgraça, perdão pela palavra, da desgraça que é viver 12 anos com uma coisa e não saber dar conta disso. Não saber nem dizer aonde começou. A psicanálise é o lugar onde te proporciona poder falar da impossibilidade da vida, da impossibilidade daquilo que é, da impossibilidade da felicidade como é pregada no, né, nas mídias sociais. Gente, eu preciso encerrar que eu tenho uma tutoria agora, mas tá muito boa a conversa. Wesley, a Karine agradeceu e eu fico muito feliz pela participação de todo mundo aqui, todo mundo que interagiu, todo mundo que veio prestigiar a gente nessa primeira live. Agradecer você muito imensamente. Foi muito prazeroso ter você aqui. Gostaria que se sinta convidada a participar mais vezes com a gente. Com certeza, eu quero. Já me coloquei à disposição aí, que eu quero estar aí presente com vocês aí na AFECT. Sim, Né? com certeza. A Lang que, né, a Lang que causa um affect. Eu acho muito legal a ideia Nossa, que lindo que ficou. da Alessandra que colocou, né? Muito, muito E bacana da isso. próxima vez, eu e a Lê vamos estar juntas, nós vamos aparecer juntas Isso, aqui. vamos fazer pelo Então, YouTube. aqui, A gente faz pelo YouTube, pelo stream que eu eu vou tinha deixar falado, que dá para salvo os a três estar live junto. do GTV. Isso. Vai ficar disponível para quem quiser dar uma olhada. A primeira caiu, mas essa também tá toda super rica e cheia de conhecimento. Eu acho que todo mundo pode ver e ficar à Uhum. vontade. E deixa E lá fica todo aí, mundo no né? comentário. Isso, né? E fica aí o convite para que vocês possam ter acesso às minhas redes sociais, né? Tem conteúdo na minha página no Instagram, na minha página no Facebook, também tenho conteúdo no Spotify, né? A minha página no Spotify é Psicanalizando com S, né? Lá tem conteúdo, tem poesia, tem conteúdo de psicanálise, tem sugestão de filme, né? Tudo aí para a gente falar dessa coisa que é o ser humano e que às vezes a gente não entende direito, né?
né? Estou aí à disposição, curtem a minha página, curtem a página do Affect aí, para vocês sempre estarem vendo aí o que, que a gente está aprontando aí na profissão. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Muito obrigada a presença de todos. E Wesley, comenta lá, vou marcar você no nosso post. E quem quiser, segue lá. Por favor, sigam o Wesley, compartilhem o conteúdo dele, é maravilhoso. E estamos sempre aqui disponíveis. Muito obrigada e Com boa certeza. noite. Boa noite, Grande gente. Tchau, abraço. tchau para vocês. Tchau.